Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919, dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a possibilidade de salvar almas, já que o que eu faço aqui é evangelizar, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, você fazendo isso, se inscrevendo, dando like, você compartilhando, está ajudando a salvar almas, ou pelo menos tentar salvar. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, mais de 9.700 vídeos no YouTube. Temos também o blog com muito texto, já que eu sou licenciado para o magistério na Faculdade de Filosofia de Colatina, e também sou repórter há mais de 40 anos. Tem ainda o Instagram e o Facebook. Liturgia referente ao dia 28 de março de 2024 em todas as igrejas católicas no mundo inteiro. Quinta-feira da Semana Santa, dia da Ceia do Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos o Glória, o prefácio da Eucaristia e o ofício próprio, antífona da entrada, que está na Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos e libertos. Oração da coleta. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício como banquete do seu amor. Concedei-nos, por este mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º e do 11 ao 14. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue, untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo com rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante, não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta, salmo responsorial, 116b, versículos do 12 ao 13, 15 a 16bc, 17 a 18, refrão, retirado da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado
é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Repitamos: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho escrito por São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15, e depois proclamá-lo. Então, vamos aclamar e depois proclamar. A aclamação está em João 13, versículo 34. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo.
e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha a cerimônia do lava-pés. João 13, versículos do 1 ao 15. Vamos ver aqui se temos uma reflexão inicial para vocês. Aqui do livro Palavra e Vida 2013. A primeira parte da leitura é a preparação. Todos conversam entre si, sentem a ameaça. Como nas boas histórias, tudo o que acontece neste dia encontrará seu pleno significado no fim. A bênção do pão e do vinho, as palavras de Jesus, o ato de lavar os pés dos discípulos. É preciso guardar tudo isso na memória e no coração, ainda que não se compreenda tudo. O grande presente de hoje é a Eucaristia. Por isso a igreja veste-se de branco e canta o Glória. Porém, a Eucaristia não tem sentido sem a cruz e a ressurreição. É preciso ir em frente. Outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 diz o seguinte: prestes a enfrentar a morte, Jesus tem total conhecimento e domínio da situação. Ama até o fim. Durante a ceia ele faz algo inédito e surpreendente. Lava os pés dos apóstolos. Causa estranheza e reação no grupo. Causa estranheza e reação. Segundo Pedro, não cabe ao mestre e senhor fazer esse serviço. Jesus, porém, realiza concretamente o que sempre havia ensinado. Na sua comunidade, o maior é aquele que serve a todos, conforme Marcos 9, versículo 35. Ao terminar o lava-pés, Jesus veste o manto, senta-se de novo e profere memorável sentença: se eu lavo os pés de vocês, eu que sou o Senhor e Mestre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O gesto renovador atravessa os séculos e chega a nós solenizado na Quinta-feira Santa, reafirmando que a Igreja de Cristo é a Igreja do serviço, da partilha e da fraternidade. Agora temos aqui a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tirou o manto. É o título da sua reflexão, da reflexão de Santini, baseada em João 13, versículos do 1 ao 15. Um dos símbolos da realeza, juntamente com a coroa e o cetro real, é o manto de honra. Na última ceia em que convive com seus apóstolos, Jesus se despe do manto e troca-o por uma simples toalha, aquele pano que está sempre nas mãos dos serviçais da casa. É uma cena de despojamento e tem o seu sentido. O manto é uma veste pesada, longa, imprópria para prestar um serviço manual. Além do lado prático, o manto, bem como as comendas e condecorações, os colares de mérito e os paramentos religiosos, acaba por situar seu portador alguns degraus acima da gente comum. E o mestre precisa ensinar uma última lição: descer. Aliás, toda a vida de Jesus foi uma permanente descida. O Verbo desce do Pai para a mulher em sua encarnação. O divino desce ao nível dos humanos. Homem desce ao nível dos servos, lavando os pés dos discípulos. Rebaixa-se ainda mais, aceita morrer na cruz, suplício reservado aos escravos e proibido aos cidadãos. Morto, o corpo de Jesus desce ao túmulo. Depois de sepultado, ele desce ao Sheol, a mansão dos mortos, para levar também a eles a boa nova, conforme a primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 19,
e capítulo 4, versículo 6. Acabou a impensável descida? Ainda não. Em cada missa, sob a aparência material de uma pasta de água e farinha de trigo, Jesus continua a descer sobre nossos altares. Ainda queremos subir? Receber aplausos? Merecer honrarias? Subir no pódio? Que fez Jesus Cristo ao lavar os pés de seus discípulos? A resposta nos é dada por Monsenhor Claude Haut, bispo do Saara argelino. Disse o bispo: ele assumiu a condição de servidor, ele estabeleceu o sinal que o compromete no caminho do dom de sua vida por todos. E agora pede a seus discípulos que façam o mesmo. Não apenas fazer gestos de gentileza, prestar serviços eventuais, mas serem servidores uns dos outros. Ele pede a seus discípulos que tenham uns pelos outros um amor suficientemente forte para ir até o fim, até o dom de sua vida, se assim for preciso. Não faz muito tempo, o Papa Francisco veio orientar os nossos olhos distraídos na mesma direção, dizendo: o nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas de promoção e assistência. Aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o como um só consigo mesmo. Esta atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa, e a partir dela desejo procurar efetivamente o seu bem. Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. Evangelho Gaudium 199. Vamos despir o manto? Vamos despir o manto? Vamos tirar o manto pesado? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Vamos agora ao santo do dia 28 de março, neste dia da ceia do Senhor, quinta-feira da Semana Santa. Apenas um santo eu encontrei no site do Vaticano, São Castor. São Castor é comemorado pelo Martirológio Jeronimiano, o mais antigo catálogo dos mártires cristãos da Igreja Latina do século V, e pelo Martirológio Romano. Segundo a tradição, teria sido martirizado em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, com outro cristão, Doroteus e Estevão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, é o nosso Pai celestial. Então, até o pai terreno, quando dá um não para o filho, quer o bem para ele, imagine o Pai das misericórdias, como disse o apóstolo São Paulo. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer que Jesus é Deus, que humanou-se para nos salvar, morrendo na cruz, ressuscitando e ascendendo ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo e eterno sacerdote, e for batizado, será salvo. Quem não aceitar Jesus, na eternidade também não o terá. Vai ser muito triste viver banido da presença de Deus, longe da presença de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. O tempo é agora. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus!